Vamos falar hoje sobre a cravina, essa flor linda que vocês estão vendo aqui. Hoje eu vou estar mostrando como fazer muda dessa planta por sementes, que é a forma mais fácil que tem. Então você aí que ainda não é inscrito no canal, clique abaixo, inscreva-se, ative o sininho para receber os nossos vídeos. Então aqui nós temos a sementinha dela, veja como são miudinhas as sementinhas dessa planta. Essa é a sementinha da cravina. Dá para fazer por semente, ela germina rápido, 5, 6 dias ela está germinando. E dá para fazer também por estacas. Se você tiver uma planta já tipo essa aqui, já bem desenvolvida assim, que ela já é uma planta adulta, faz tempos que ela vem dando flores, então você pode estar fazendo também por estaca. Você escolhe um galho, esse aqui não tem flor, você escolhe um galhinho que não tenha flores, tipo esse aqui. Como ele não tem flores ainda, você tira ele e pode estar fazendo por estaquia também. Vejam, essa aqui, ela foi feita por estaquia e essa aqui foi feita por semente. Então funciona das duas formas. Só que o mais fácil realmente é por semente. É mais rápido, que ela desenvolve muito rápido essa planta. Então por semente você vai ter uma planta também bem rápida. Aí vai dar a opção de cada um, ou por estaquia ou por semente. Hoje nós vamos falar como fazer por sementes. Então, o substrato que nós usamos, que eu usei aqui para fazer as mudas da cravina, é substrato bem simples, gente. Essa planta, até que enfim encontramos uma planta que não tem assim muita exigência com relação ao substrato para plantar ela. Ela é uma planta muito tranquila, que você pode estar usando terra do próprio quintal. Se vou te dizer, claro, só não serve aquela argila vermelha, que aquilo lá ela não tem condições de plantar nada nela. Mas qualquer tipo de terra que você tiver no seu quintal, dá para ser feito com isso. O que eu fiz nas minhas aqui? Eu usei terra do quintal e um pouquinho, não é metade nada, é um pouquinho de casca de arroz carbonizada. Terra do quintal, 80% talvez, e 20% de casca de arroz carbonizada. É o que eu usei nas minhas. Só que quando você vai plantar sementinhas, como ela é muito pequenininha, você deve colocar essa terra, e for plantar em terra do quintal, como eu estou falando, que a terra do quintal não é uma terra muito soltinha, ela é uma terra que ela tem algumas bolinhas aqui, uns granulozinhos grandes. Então é necessário que você pegue um outro substrato bem sequinho e peneire por cima dessas sementinhas, um pouquinho, só um pouquinho por cima das sementinhas para mantê-las cobertas. Aqui nós temos dois vasos, um maior, um tamanho médio, um tamanho bom, e um menorzinho. E pode ser também naqueles de lembrancinha. O tamanho do vaso é você que escolhe. Você quer um vaso grande, você quer um vaso menor. Se botar de lembrancinha e quiser passar para o maior depois, também pode. Então aqui está o vaso, aqui está nosso disquinho de bidim para colocar neles. Veja, ele não precisa ser um disquinho bem redondinho, esse aqui ficou meio quadrado, meio estranho. Mas ele serve, o importante é que ele abranja lá a parte e fecha os furinhos. A coisa importante dele é essa, ele vedar aqueles furos para não vazar o substrato. Bem, então aqui está o nosso substrato, aqui está o nosso pacotinho com as sementes que eu falei, é uma sementinha muito miudinha. Então aqui vai de cada pessoa. Se você quiser colocar mais, você coloca mais, e depois, se der muita coisa, você retira. O importante é você semear no vasinho uma quantidade boa de semente. Eu não vou falar a quantidade. Semeia uma quantidade boa e depois você, se ficar muita muda, que provavelmente vai ficar, se a semente for de boa qualidade, germine bem, provavelmente vai ter muita muda nos seus vasinhos. Então aí você vai remover aquelas que menos se desenvolverem e deixar as mais desenvolvidas. E aqui é aquilo que eu falei, uma coisa bastante importante. Você semeou sua mudinha, agora você pega substrato aqui tá bem sequinho, e dá uma peneiradinha em cima dele para cobrir suas sementinhas. É isso que eu faço com as minhas. Eu coloco elas ali e depois eu peneiro com essa peneirinha aqui. Só que esse substrato, gente, tem que estar seco para poder peneirar. Porque se ele tiver umidade, se ele tiver muito úmido, não vai conseguir peneirar esse substrato. Então isso é importante, esse substrato, para fazer uma camadinha em cima das suas sementinhas e ser bem peneiradinho para ela poder germinar. Bem, então agora que nós já plantamos as nossas mudinhas, as nossas sementinhas, aliás, agora que temos com as nossas sementinhas plantadas, já coberta com uma camadinha de terra, peneirada, agora nós vamos regar ela.
Então, o que a gente usa agora? Eu não aconselho usar aquele regadorzinho que geralmente eu uso, que é para suculentas. Aqueles eu uso também nas estacas. Só que nesse aqui, eu pego e faço isso aqui, uma tampinha de garrafa, você faz uns furinhos e fica um regadorzinho. Então ela não fica aquela água tão forte, fica fraquinha, não tem problema, você mas não vai estar bagunçando muito as sementinhas. Então, quando é semente, geralmente eu uso esse. Eu faço uns furinhos menores. Esse aqui ainda ficou meio grande, esse furinho que eu fiz meio na corrida aqui. Então é bom que... E nessa primeira regra, essa regra você pode fazer, regar bem ela, molhar bem esse substrato, não tem problema. Você molha bem ele e aí você cuida para que a sua semente não seque. Ela não pode secar, ela tem que estar sempre úmida. A terra é como se fosse fazer uma estaquia. Não pode ser encharcado, que aí apodrece as sementes. Também não pode secar o substrato, que ela não germina. Tem que ter sempre aquela umidadezinha necessária. Aqui tem esses vasinhos todos aqui, porque eu quero mostrar algumas curiosidades para vocês, dar algumas dicas como deve proceder a partir de agora que você já plantou sua sementinha, já regou ela, agora você vai deixar ela na sombra, com luz. Então o que acontece? Quando ela germinar, que vai levar mais ou menos uns 5 dias, você deixa ela germinar e deixa um pouco para nessa luz, vamos supor uns 2 dias, e aí você já começa a dar algum solzinho para ela, coisa muito pouca, porque essa planta ela é uma planta de sol, ela gosta de sol pleno. Só que, por exemplo, que nem aqui na minha região está fazendo, chega a fazer 38 graus, você não vai, essa plantinha com esse tamanho, não vai conseguir aguentar essa temperatura. Então eu quero mostrar para vocês, essa aqui, por exemplo, ela ficou à sombra. Eu deixei ela à sombra, ela ficou muito tempo em lugar sombreado, com luz, mas lugar sombreado. Veja como ela está molenguinha, como ela quase não se desenvolveu, então ela precisa de sol, por isso eu queria mostrar para vocês isso aqui. Só que esse sol, gente, não pode ser um sol excessivo. Você coloca ela um pouquinho lá pela manhã e um pouquinho pela tarde nos primeiros dias. Depois você vai acostumando ela, você vai deixando mais ao sol. Ela não pode ir para o sol direto. Então, veja, essas aqui estavam juntas, que nem aquela ali que eu falei. Aí aqui já temos umas que eu estou procedendo dessa forma. Essas que estão floridinhas aqui, eu fiz isso. Eu comecei com elas desde bem pequenininhas e dando um pouquinho de sol para elas. Então elas foram se desenvolvendo e ela vai florir inclusive mais rápido. Veja um outro vaso bem maior aqui. Olha como ele está feinho, como está toda molenguinha essas plantas, porque ela estava em local sombreado. Então não deixe isso acontecer, porque veja, ela recupera ainda. Ela estando nesse ponto aqui, ela ainda recupera, porque isso aqui tem uns 20 dias mais ou menos, essas plantas aqui. Então ela recupera tranquilo isso aqui ainda. Mas se deixar muito tempo, ela vai ficar, começar a se retorcer, que nem essa aqui. Vejam, essa aqui tá bem feinha, tá até difícil. Colocar no sol agora, direto, você vai matar ela. Então não deve, tem que ir colocando sempre aos poucos, de preferência assim que ela germinar, já começar a fazer. Então veja, quando você faz da maneira correta, você tem aqui essas mudinhas já florindo, são mudinhas bem novinhas que já estão com flores. Essa aqui já é um pouquinho mais velhinha, vejam como é que ela tá, fiz daquela forma. E essa aqui já é uma planta adulta, essa aqui inclusive já dá para fazer até estaquias dela. Bem, aqui eu trouxe para mostrar para vocês que ela pode ser feita também uma jardineira. Veja como elas estão. Essas aqui eu estou fazendo exatamente o que eu falei. Elas germinaram e eu dou um pouquinho de sol para elas pela manhã e um pouquinho pela tarde. Então logo teremos flores nessas plantinhas. Agora aqui eu vou dar uma ralhada nelas depois. Eu vou tirar um pouco, que ficou muita planta aqui. E aí, que nem eu falei, vai de cada um. Se optar por deixá-la assim também pode, porque ela vai florir bastante aqui, vai ficar muito linda. Depois que abrir essas flores aqui, eu vou fazer um novo vídeo mostrando para vocês como ficou essa jardineira. Bom, meus amigos, então no vídeo de hoje era isso aí que eu tinha para apresentar. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilhem com seus amigos e até o nosso próximo vídeo.